Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente vai começar a ver expressões e operadores aritméticos. A gente vai ver como usar esses operadores para manipular variáveis e gerar resultados aí de cálculos matemáticos dentro dos nossos programas em Python, certo? Vamos lá. Bom, Python, assim como várias linguagens de programação, oferece uma série de operadores aritméticos para a gente realizar cálculos matemáticos, tá? Como é que é o formato, em geral, dessas expressões aritméticas, tá? A maioria dos operadores são operadores binários, então eles têm dois operandos, certo? Para soma aqui, por exemplo, tá? Então a gente vai usar uma expressão do lado esquerdo mais, né, o operando mais aqui, uma expressão do lado direito. Então o resultado, o valor gerado por essa expressão, mais o resultado do valor gerado por essa outra expressão. O que é uma expressão dessas aqui? Pode ser uma constante, um número, 2, 3, 4, 5, pode ser uma variável, né, que eu defini no momento anterior do meu programa, ou pode ser uma expressão completa, com outros operadores, etc. O Python vai resolvendo para a par essas expressões, né, resolvendo elas de forma binária e juntando, agrupando os resultados usando os operadores. Então, mais ou menos, essa é a lógica aí para escrever expressões de uma forma geral. Quais são esses operadores aí? Principalmente os básicos que a gente vai usar muito, então somas, subtrações, multiplicações, que é feito com um operador asterisco, né? Esse símbolo aqui, o asterisco, representa uma multiplicação, e divisão, que é a barra, tá? Essas são as operações mais básicas que a gente vai usar com maior frequência, certo? Tem outras operações interessantes também, que são úteis em diversas situações, que a gente pode usar e a gente vai testar algumas delas aqui. A primeira, mais interessante aqui, é a divisão inteira, tá? E a principal diferença da divisão para a divisão inteira, que é a divisão é só uma barra e a divisão inteira são essas duas barras aqui, é que a divisão normal, que é essa aqui, ela sempre resulta um, um, um número, né, que vai ser o resultado dessa divisão, em ponto flutuante. Então, é sempre resultado em ponto flutuante, mesmo que a divisão seja de dois números que são divisíveis, né? Por exemplo, tá? Ela vai dividir o operando e o operador, né, vai pegar o dividendo e o divisor, vai fazer a divisão, imagina que fosse 4 dividido por 2, essa divisão vai dar resultado inteiro, vai ser 2, mas em Python ele vai gerar um número em ponto flutuante, então vai ser 2.0, tá? A gente já vai ver daqui a pouco uns exemplos disso. A divisão inteira, por outro lado, ela sempre dá um resultado inteiro. Então, mesmo quando tem resto na divisão, quando a divisão não pode ser feita de forma inteira, ele ignora o resto, coloca fora, né, o resto e armazena, resulta somente o resultado da divisão inteira, tá? Então, essa é a diferença principal aí, daqui a pouco a gente vê um exemplo. Potenciação também é possível, então a gente faz a expressão E1 elevado na expressão E2 com esses dois asteriscos aqui, então é diferente da multiplicação, isso aqui é potenciação, tá? E esse operador, o porcento aqui, é o operador do resto da divisão, tá? Não confundam, porque Python não tem um operador específico para fazer porcentagem, tá? A maioria das linguagens não tem. Esse operador aqui do resto da divisão, o que ele faz é retornar o resto, aquilo que sobra de uma divisão que não tem resultado inteiro, tá? Então, quando a divisão inteira não é possível, ele retorna um resto, certo? Retorna um número inteiro dizendo quanto que sobra daquela divisão. Daqui a pouco a gente faz uns exemplos para ver esse resto da divisão funcionando também. O único operador aqui, que é o operador aritmético, que não é binário, é o operador de negação, né, que serve para inverter o sinal de um valor. Então, se eu tenho uma variável, por exemplo, que tem um valor positivo, eu posso transformar essa variável em um valor negativo usando esse operador unário, que ele não é binário, ele só tem um operando, tá? Então isso aqui também é possível. Vamos ver uns exemplos aqui, deixa eu puxar o meu idle, vamos fazer um exemplo aqui direto no console do idle, tá? Bom, eu vou fazer com variáveis a princípio, daria para fazer com constantes, daria para escrever expressões mais elaboradas, vamos fazer primeiramente uma coisa mais simples. Então, eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de A, tá? O nosso primeiro operador aí, e eu vou botar um valor aqui, por exemplo,
3, tá? E vou declarar uma outra variável que eu vou chamar de b e vou colocar um valor 5, por exemplo, tá? O que eu posso fazer com essas duas variáveis? Posso fazer a mais b, isso vai dar um resultado, né? Então, 3 mais 5 é igual a 8. Posso fazer a menos b, e isso vai dar um resultado também, né? O resultado de a menos b, de 3 menos 5 é menos 2. Posso fazer multiplicação, a vezes b. 3 vezes 5 dá 15. Posso fazer divisão, a dividido por b. 3 dividido por 5 é 0,6, tá? Primeiro, detalhe, tá? Se eu imprimir o valor de A, por exemplo, e imprimir o valor de B, percebam que os valores de A e B nunca foram alterados, certo? Uma expressão aritmética, ou a execução de uma expressão aritmética, de um operador aritmético, não modifica os valores das variáveis envolvidas na operação. Ou seja, a variável A continua com o valor 13 e a variável B continua com o valor 5, independentemente de quantas operações eu fiz com elas. Elas mantêm os seus valores originais. Como é que eu altero o valor de uma variável? Eu tenho que fazer uma atribuição especificamente. Então, eu teria que atribuir um valor, por exemplo, eu poderia fazer C igual a A mais B, né? E aí, a variável C teve o seu valor alterado. Peraí, eu digitei errado. A variável C teve o seu valor alterado. As variáveis A e B não, elas continuam com seus valores originais, tá? Então, se eu quiser armazenar o valor de uma expressão aritmética, né, o valor avaliado para uma expressão aritmética, eu tenho que fazer isso explicitamente, tá? Depois a gente discute um pouquinho mais isso aí. Vamos adiante. O que tem de interessante aqui, né? A gente fez todas as operações, a operação de divisão aqui no caso, por exemplo, retornou um valor 0,6 nesse caso, tá? Por exemplo. Então, o que acontece se eu fizer uma divisão inteira de A por B, que é o próximo operador aqui, tá? Se eu fizer uma divisão inteira de A por B, o resultado dessa divisão inteira é 0. Por quê? Porque essa divisão, né, quando eu faço uma divisão de 3 por 5, eu não consigo, não sobra nada, o resultado da divisão em si é 0 e sobra, né, tem resto essa divisão, então sobra um valor dessa divisão. Todo valor que sobra é descartado, a operação de divisão inteira não considera esse valor, desconsidera qualquer valor e retorna sempre a parte inteira da divisão. A parte do resto é retornada pelo resto da divisão. Então, se eu fizer A dividido por B e pegar o resto da divisão, ao invés de pegar o resultado da divisão, ele vai me dar só aquilo que sobrou dessa divisão, o resto inteiro dessa divisão, tá? Posso fazer também o contrário, então, por exemplo, B dividido por A, que dá 1,6666, né? Em divisão normal, a divisão em ponto flutuante, né? O resultado completo da divisão. Posso fazer B dividido por A, que vai dar 1, ou seja, descarta toda essa parte aqui e pega só o 1. E nesse caso aqui, o resto dessa divisão, dá para fazer B, resto da divisão por A, é 2. Ou seja, B dividido por A, ou 5 dividido por 3, dá 1 e sobram 2. Tá? Então, esse operador aqui pega o resto da divisão, esse operador aqui pega o resultado da divisão inteira, certo? O que mais que tem aqui? Potenciação, posso fazer B elevado A elevado na B, ou B elevado na A, também dá para fazer, né? 5 elevado a 3 ou 3 elevado a 5. E, por fim, eu posso fazer negações. Então, posso fazer menos A ou menos B, né? A última operação ali, a operação de negação, operador unário, certo? Negação é diferente de subtração, tá? Subtração é um operador binário, subtrai um pelo outro. A negação só inverte o sinal, certo? Beleza, vamos adiante. Bom, o que eu faço? Isso aqui a gente já falou um pouco, né? O que eu faço com o resultado de operações aritméticas? Então, o resultado de uma operação aritmética, por padrão, não é armazenado em lugar nenhum. Ele simplesmente, assim, a operação simplesmente acontece. Se eu não armazenar esse valor explicitamente, o valor se perde. Como é que eu armazeno o valor? Em geral, fazendo uma atribuição para uma variável que eu vou usar mais adiante. Então, eu posso, por exemplo,
definir uma variável x, aqui nesse caso, que tem valor 2, fazer x mais 5, que é 2 mais 5, então ele avalia esse lado da expressão primeiro, e depois atribui o resultado dessa expressão para essa variável y. Ao final dessa operação, a variável y vale 7, que é 2 mais 5, certo? Então, eu consegui guardar esse valor aqui, por exemplo, para usar no futuro numa próxima operação. Então, eu poderia usar o y numa próxima operação aritmética tranquilamente, que agora eu tenho esse valor guardado. Sobre ordem de precedência de operadores aritméticos, tá? Então, tem ordem de precedência de vários operadores, tá? Tem vários outros operadores que a gente ainda não vai discutir nessa aula, mas só dos operadores aritméticos a ordem é essa aqui, certo? Quando eu quero definir a ordem de precedência de uma determinada expressão aritmética, eu tenho que colocar, se eu quiser, né, definir a ordem de precedência, eu tenho que colocar essa expressão entre parênteses. Parênteses tem precedência sobre qualquer outra coisa. Então, sempre que eu coloco uma expressão entre parênteses, essa expressão é a que vai ser executada primeiro, tá? Se eu não colocar nada entre parênteses, ele vai executar nessa ordem. Então, primeiro ele vai executar as potenciações, depois ele vai executar as negações, depois ele vai executar multiplicação, divisão, divisão inteira ou resto da divisão na ordem em que elas aparecerem. Então, essas 4 operações aqui têm a mesma precedência. Se elas aparecerem em ordem, ele vai executar em ordem. E depois, por último, ele vai executar somas e subtrações. É mais ou menos parecido com a matemática. Na matemática isso também é assim, né? A gente, quando tem as operações todas em linha, né, a gente executa elas de acordo com a ordem de precedência. Tem aqui uma referência, tá? Se vocês quiserem, cliquem nesse link aí depois. Tem lá uma referência para precedência de operadores, com toda uma lista lá de outros operadores que a gente ainda não viu, que a gente vai ver mais adiante, mas fica aí só para nossa referência aqui, por enquanto, esses operadores aqui. Bom, como é que eu represento, por exemplo, só para a gente fazer um exemplo de precedência aí, né, essa expressão aqui em Python? Como é que eu faço para implementar isso aqui? Bom, na matemática, a gente tem esse artifício aí, né, de escrever uma expressão usando essa notação aqui. Então, eu coloco A mais B e boto um travessão aqui, uma barra inteira, e depois uma divisão. Significa que, né, lendo na matemática lá, que a gente tem que resolver isso aqui e depois resolver a divisão, né? E depois dividir por 2 esse valor aqui, tá? Como é que a gente poderia fazer isso aqui em Python? Vamos lá, tem 2 possibilidades, né? Então, eu vou definir, de novo, eu tenho uma variável A e B, as minhas variáveis A e B já têm valor, tá? A variável A vale 3 e a variável B vale 5. Então, eu poderia fazer A mais B sobre 2, dessa forma, né? Que é como está aqui na primeira opção, nessa opção aqui. X igual, só vou botar o X aqui para armazenar, tá? Então, vou até fazer assim, ó, x1 é igual a mais b sobre 2, porque essa é a primeira opção, tá? Então, ao invés de usar x aqui, eu usei x1, só para não perder o valor. X2 vai ser igual a, parênteses, né? A mais B dividido por 2. O que vocês acham que é o jeito certo de fazer, né? Vamos lá. X1, aqui nesse caso, tem o valor 5,5. E X2, aqui nesse caso, tem o valor 4,0. Vamos ver, o que seria o correto, né? O correto seria eu fazer A mais B primeiro, então 3 mais 5 que dá 8, e aí dividir 8 por 2, que dá 4, certo? Então, esse aqui é o resultado correto, certo? Por que esse aqui não é correto? Porque na ordem de precedência dos operadores, a divisão tem precedência sobre a soma. Então, o que acontece nessa expressão é que ele primeiro vai avaliar essa parte, depois ele vai pegar esse resultado e somar com A. Então, é nessa ordem aqui que ele executa, o Python executa por padrão. Para a gente definir explicitamente que a gente quer A mais B dividido por 2, a gente tem que botar aqui entre parênteses o A mais B, certo? Não tem outra forma de fazer. Então, essa é a forma incorreta e essa aqui é a forma correta. Aqui tem alguns outros exemplos, tá? Mais ou menos parecido, né? Ó, aqui tem uma soma, depois uma divisão. Aqui tem uma potenciação e depois uma divisão. Aqui tem uma soma e outra divisão. Então, tem vários exemplos aqui para vocês testarem, tá? Testem aí essas expressões no interpretador de vocês. Vejam quais são os resultados, vejam se eles estão corretos, tá? Se está tudo funcionando, se o resultado é aquilo que vocês esperavam
que fosse. Tá? Bom, pessoal, para essa aula era isso, era só para dar uma ideia para vocês geral aí de como usar operadores aritméticos. Depois a gente vai ver programas mais completos aí com entrada e saída, variáveis, operações, etc. Fazer tudo isso junto, uns exemplos mais práticos aí para vocês se familiarizarem com o programa completo utilizando essas expressões aí, tá bom? Valeu, obrigado, até mais.